Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, como é que funciona a questão do concreto protendido em sistema de radier? O sistema de radier é o seguinte, ele é uma placa, se eu olhar essa placa de lado, ele é uma placa de concreto aqui. A maioria dos radiers, as pessoas fazem esse radier com 10 centímetros de espessura. 10 centímetros de espessura. Vocês entenderem aqui. Eu gosto de fazer, no meu caso, eu fiz a minha casa com radier de 13. Fiz de 13. Para me ter uma margem aí, como eu não examinei o meu solo, porque geralmente as pessoas, quando você chega num condomínio ali que tem várias casas, o cara já faz um exame do solo para ele ter lá uma garantia, RT, poder emitir RT da engenharia e tudo mais, a garantia, né? Então, eles fazem o exame do solo para saber se esse solo não tem alguma falha por baixo do solo. Então, eles fazem esse exame. A maioria das pessoas não fazem. No meu caso, que eu não fiz, eu acredito no solo que eu estou construindo lá, eu fiz um radier de 13 para construir 2 andares, né? Me baseando aí em cálculos de engenheiros que eu já fiz obra me baseando em cálculos de calculista que eu já fiz radier. Então, geralmente é 10 centímetros ali, o cara faz, eu já fiz radier de 10 centímetros, que ele fez a casa, bateu laje e fez mais um andar ali em cima, ou seja, 2 andares. Eu já fiz assim. Aí então, vai do engenheiro. Você fez uma margem de segurança, então, na sua. Uma margem de segurança na minha. Aí vai do engenheiro, né? do calculista, certo? Mas, falando sobre a questão do radier, como ele trabalha? Ele trabalha com um cabo no eixo desse concreto. Esse cabo ele passa no eixo desse concreto aqui. Então, esse cabo ele passa no eixo do concreto, e aí o que acontece? Quando a gente emite a carga aqui, vou apagar aqui. Quando a gente aplica a carga, quando a gente tensiona esse cabo aqui com o macaco hidráulico, tá? Vou colocar aqui um bonequinho aqui para vocês entenderem. Com o macaco hidráulico aqui. Quando a gente tensiona, estica esse cabo, ele vai virar um super elástico aqui, certo, no eixo. Dá para ver aí, não dá, Wesley? Dá para ver, né? Ele comprime todo esse concreto aqui. Aqui eu tenho uma placa metálica aqui, que vai estar comprimindo esse concreto por inteiro. E no final do concreto, aqui, eu teria uma outra placa, que a gente chama de placa passiva, porque ela é apenas uma âncora. É a placa de ancoragem, né? Que ela vai estar comprimindo aqui o final do concreto, que está sendo tensionado aqui pelo macaco hidráulico. Quando eu tensiono esse cabo, existe uma mecânica aqui que não deixa esse cabo retornar. Então, o concreto fica sendo comprimido para sempre aí, tá? Ele fica o tempo todo sendo comprimido. O que acontece quando ele fica comprimido? O concreto, ele é resistente à compressão, mas ele não é resistente à tração. Ou seja, se não tivesse esse cabo e, de repente, aqui esse ponto sofresse um peso, vou colocar aqui peso, tá? Essa parte aqui ela ia trincar, ela ia quebrar, ela ia fissurar aqui. Porque o concreto ele não é resistente à tração, certo? Como esse cabo está no meio, o tempo todo comprimindo esse concreto, esse cabo, quando a gente vai tensionar esse cabo, a gente dá uma carga de 15 toneladas nesse cabo, certo? Então, eu teria que ter aqui mais de 15 toneladas para poder conseguir quebrar esse concreto, para poder ele sofrer esse dano que sofreria esse. Eu vou colocar aqui quebra. Tá?
Então, ele está tensionado 15 toneladas aqui, então ele cria uma resistência, porque para ele quebrar esse concreto, ele teria que, quando eu forço a extremidade do concreto, ele estando protendido, eu crio uma compressão